Olá, sejam bem-vindos. Eu sou o Bob Proctor. Agora, pelos próximos minutos, quero falar sobre você. Quero que você pense em você. Quero que você pense na sua vida. Eu quero que você pense sobre como você está vivendo e como você gostaria de viver. Preste muita atenção ao que estamos fazendo e você vai descobrir que você pode realmente criar sua própria economia. Agora, eu aprendi algo há muitos anos atrás, quando um homem me disse: Bob, se você ler este livro e fizer exatamente o que eu te disser, você pode ter tudo o que você quiser. Agora, eu não acreditava nisso, mas depois de conversar com ele, acreditei que ele acreditava. Ele estava feliz, era saudável, era rico. Eu estava infeliz, doente, falido. Eu não tinha educação formal. Ele disse: Isso não importa, Bob. O que aconteceu no passado é passado, e o que acontece no futuro baseia-se nas decisões que você toma. Sabe de uma coisa? No ano seguinte, multipliquei minha renda. Na verdade, minha vida mudou muito. Quando eu tomei uma decisão sobre uma coisa, daquele ponto em diante, eu teria sempre um mentor. Eu teria algum tipo de coach. Eu escolheria alguém que saberia como fazer o que eu queria fazer, e então eu faria exatamente o que eles me dissessem, e foi isso que eu fiz, e eu tenho feito isso por mais de meio século. E eu vou te mostrar como você pode realmente fazer as coisas acontecerem. O crescimento é uma parte normal da vida. Se algo não está crescendo, está morrendo. Se vamos crescer, há alguma coisa que temos que fazer, nós temos que mudar. Não podemos ficar onde estamos e obter melhores resultados. Isso simplesmente não funciona. Agora, esse homem me disse: Bob, você muda seu paradigma e você mudará sua vida. Eu nem sabia o que era paradigma. Eu certamente não sabia como soletrar, não entendia. Ele disse: Deixe-me mostrar a você o que é. Você me disse que quer ganhar mais dinheiro. E isso era tudo o que eu queria. Imaginei, se tivesse dinheiro suficiente, meus problemas iriam embora. Eu estava ganhando muito pouco, eu devia dinheiro a todo mundo. Eu simplesmente não conseguia fazer isso. Eu pagava uma contra e outra aparecia. Deixe-me dizer uma coisa: há duas coisas que você deve saber se você vai criar riquezas. Qualquer um pode aprender. Você tem que saber onde você está, você tem que saber para onde está indo, e você precisa se mover nessa direção. Isso é tão simples e tão óbvio que quando você começa a estudar isso, você vai se perguntar por que tantas pessoas estão estagnadas. A maioria das pessoas terão resultado neste ano da mesma forma que tiveram no ano passado. Pode ter variado um pouco, mas não muito. Com o potencial que temos, devemos dobrar, triplicar nossos resultados, porque somos a mais alta forma de criação de Deus. Nós temos poderes mentais. Então, a resposta óbvia é que as pessoas não devem ter objetivos. Eu suponho que isso seja verdade, mas eu acho que muitas pessoas têm objetivos, mas simplesmente não sabem como obtê-los. Eu não acredito que aí esteja o problema. Os problemas estão aqui, na compreensão de onde estamos, e as pessoas realmente não entendem onde elas estão. Elas sabem onde estão fisicamente. Eu estou no meio de um campo, eu estou em uma fazenda, estou andando pela rua principal da Quinta Avenida em Nova York. Elas sabem onde estão fisicamente, mas mentalmente não sabem. Elas não sabem porque continuam recebendo os mesmos resultados de novo e de novo. Elas mantêm o mesmo problema recorrente. E isso é por causa dos paradigmas. E então ele me disse: Bob, você tem que aprender a controlar o fluxo de energia do pensamento. Você tem que deixar fluir livremente para e através de você. E você vai melhorar tudo o que você se conecta. Veja, há uma energia fluindo para e através de nós. Eu não vou usar esse tempo agora para abordar esse assunto, mas você pode fotografar a energia deixando o seu corpo. Eu acho que você pode ter visto isso ou ouvido isso em algum lugar. Essa coisa em que estamos é uma massa de energia. Você sabia que existe 11 milhões de quilowatts-horas por elétron de energia potencial armazenada nos elétrons dos átomos do nosso corpo? Habitamos em geradores de energia. O que é um paradigma? Um paradigma é um programa mental que tem quase controle exclusivo sobre o nosso comportamento habitual. Pense nisso. Quase todo comportamento é habitual. O que realmente estamos dizendo é que os paradigmas estão controlando nossa vida. Nós não estamos controlando a nossa vida totalmente. Agora considere isso. As pessoas vão para a escola, coletam todos os tipos de informação, podem ter boa graduação em destaque nos seus cartões de visita. Então não está faltando nada no departamento de inteligência, no departamento do intelecto. Elas têm o intelecto.
Por que tantas pessoas se formam na universidade e acabam ficando endividadas para fazer a universidade e não conseguem todo esse dinheiro? Como você pode ter todo esse conhecimento e estar quebrado? Estou lhe dizendo por quê. É por causa dos paradigmas. Esse é um assunto bem interessante. Esse é um assunto preto no branco. Quero dizer, não há nada obscuro aqui. Não importa o quão duro você trabalha. Não importa quantas horas você coloque nisso. Eu tenho trabalhado nisso há mais de 50 anos e eu estou muito familiarizado com isso. Se o paradigma não mudar, os resultados permanecerão praticamente os mesmos, de um ano para o outro. E é isso que realmente acontece com a maioria das pessoas. Eu quero que você grave isso em sua mente. Quando os paradigmas permanecem no controle, nada muda. Você pode tentar o quanto quiser para mudar alguma área de sua vida. Se o paradigma continua no controle, você está frio. Isso simplesmente não funcionará. Então, nos fazemos algumas perguntas. Como podemos controlar o fluxo? Nós temos a capacidade de escolher. Nós temos faculdades mentais fenomenais. O que é uma mudança de paradigma? O que é isso? É uma coisa interessante. Voltando a muitos anos atrás, eu estava tentando descobrir o que as pessoas ricas fazem de tão diferente. Eu conheci pessoas ricas que eram absolutamente brilhantes. E você pode entender por que elas são ricas. Mas eu conheci outras pessoas que não são muito brilhantes e elas também são ricas. Então é uma seção transversal de pessoas. Você encontrará homens e mulheres, você encontrará jovens e velhos, você encontrará pessoas de todas as nações, todas as culturas. Você encontrará ricos e pobres. Bem, qual é o conceito? Pessoas ricas, quase todas, sem exceção. Eu digo quase porque eu não sei com certeza se todo mundo faz. Mas estou inclinada a pensar que elas fazem, elas têm várias fontes de renda. Eu tenho fontes de renda em todo o mundo, porque eu criei uma empresa que opera em todo o mundo. Você pode ganhar dinheiro enquanto dorme. Eu fiz isso na noite passada e eu vou fazer esta noite, e você também pode. Há apenas duas formas conhecidas para mudar um paradigma, só duas. Pergunte a qualquer psicólogo, qualquer psiquiatra. O paradigma é como um programa em nossa mente que controla nosso comportamento. Não importa o quanto nós sabemos, nosso comportamento é controlado pelo nosso paradigma. A primeira maneira é a constante repetição de ideias, que são essencialmente o oposto do paradigma. É disso que se trata nosso seminário. É para isso que estou te convidando. Agora, há outro jeito, mas isso não acontece com muita frequência. É a experiência pessoal de um impacto emocional. Vou te dar um exemplo. 11 de setembro em Nova York, os edifícios caindo. Esse foi um impacto emocional. Não para mim, provavelmente não para você. Foi uma coisa terrível. Todos concordam, foi uma catástrofe absoluta. Foi uma mudança de paradigma para as pessoas que estavam envolvidas nessa área. Quando isso aconteceu, suas vidas mudaram. A família de pessoas que foram mortas lá, mudança de paradigma. Isso não acontece com frequência. Você pode contar com outro jeito, uma constante repetição espaçada. Vou mostrar o porquê. Observe isso por um momento. Por que a repetição é necessária? Ao mudar paradigmas. Agora, você provavelmente participou de um seminário de mudança de paradigma. Volte e assista outro. E outro e outro. Eu comecei a ler este livro há 57 anos atrás. Eu ainda estou lendo isso. Eu tenho o livro aqui aberto na minha mesa. Deixe-me ver. Eu deixo aberto. Eu tenho lido isso, essas duas páginas, por 3 meses. Porque eu sei que é assim que os paradigmas mudam. É a repetição que realmente muda isso. Agora, aqui está o porquê. Observe isso por um momento. Deixe a linha branca que eu vou colocar aqui representar o som da minha voz. A linha vermelha representa você escutando, o som da minha voz. A linha branca representa minha voz. Agora pense, então você segue e está escutando. Agora, há uma diferença entre escutar e ouvir. Você pode me ouvir e não escutar. As crianças são assim com os pais. A maioria das pessoas são assim com seu cônjuge. Elas ouvem, mas não estão escutando. Elas estão em apuros. Você sabe, é assim que funciona. Então pense no que estou dizendo novamente.
A linha branca representa o som de mim mesmo, falando. A linha vermelha representa você escutando falar. Agora eu vou continuar e vou explicar algo, e uma ideia vai bater. Para onde você vai? Você pode sair em uma viagem de pensamento. Essas linhas são o que chamamos de frequência de pensamento. E você estará aqui, e você estará pensando sobre essa ideia que atinge sua mente o tempo todo. Mas as linhas brancas continuam, mas você não ouve, mas você continua vendo, mas você não escuta. E então você volta e começa a escutar outra ideia. E você vai junto e você é atingido por outra ideia, e você sai em outra viagem de pensamento. Então observe. É por isso que podemos ouvir a mesma coisa e você dirá: Eu nunca ouvi isso antes. Você poderia estar lendo algo em um livro e dizer: Eu nunca me lembro de ter lido isso antes. Isso é porque você não estaria lendo, seus olhos estão indo, mas sua mente está em outro lugar. Agora pense nisso. Se você observar esses pontos vermelhos, eles representam o ponto neste seminário quando você teve uma ideia e você começou a pensar sobre isso. Vamos supor que você volte a isso novamente. Vamos começar de novo, derrubar tudo isso por um momento, e nós vamos deixar os pontos lá. Agora, quais as chances de você parar com essa ideia na próxima vez que você ouvir a mesma coisa? Isso não vai acontecer. Você vai descer de lá. As chances de você parar no mesmo ponto, você não vai fazer isso. Então, você só está ficando emocionalmente envolvido na ideia uma vez. Então, você teve outra ideia em outro lugar. Através da repetição, tudo em sua vida começa a mudar. Eu nunca soube disso, mas comecei a ler este livro, então comecei a escutar uma gravação de Earl Nightingale, por volta de 1961. Eu estava tão fascinado pelo que ele estava falando que eu não conseguia parar de escutar isso. 10 anos depois, eu estava morando na Inglaterra. Eu estava ganhando mais de US$ 1 milhão por ano. Eu tinha negócios em 7 cidades diferentes, no Canadá, nos Estados Unidos e na Inglaterra. Eu estava ganhando todo tipo de dinheiro. E comecei a me perguntar como isso aconteceu. Eu não consegui descobrir. Eu fui criado para acreditar que se você quisesse ganhar muito dinheiro, você teria que realmente ser inteligente. Eu sabia que não era tão inteligente, mas eu estava ganhando muito dinheiro. Então eu comecei a pensar que muitas coisas em que eu acreditava não era verdade. Então comecei a pensar como diabos eu mudei. Então comecei a estudar. Demorei cerca de 9 anos e meio e quando percebi isso, tudo que eu queria fazer era ensinar. Eu concluí que era por causa da repetição. Eu continuei escutando este material. Eu comecei com as gravações. E depois iniciaram os cassetes, e assim por diante. Agora estamos online. Mas é a repetição de escutar a mesma coisa de novo e de novo e de novo. E é isso que acontece com as pessoas. É por isso que quase todos os indivíduos ricos são da terceira, quarta geração beneficiários da riqueza. Foi tudo que ouviram quando eram crianças. Eles foram programados com isso em uma idade muito precoce pelas pessoas ao seu redor. É por isso que aprendemos a língua que aprendemos. Você pode imaginar o que aconteceria se eu dissesse: Olá, meu nome é Bob, qual é o seu? E você não soubesse seu nome se sua mãe ou pai te dissessem seu nome só uma vez? Eles disseram de novo, e de novo, e de novo. E logo eles dirão: Bob, e você começará a reconhecer, ok? Agora escute atentamente. Tudo que você precisa é tomar uma decisão. Gostou do vídeo? Curta, compartilhe e comente.